a todos. Nós continuamos trabalhando em torno dos textos do irmão Antônio Grimm, acerca de ectoplasma, produção ectoplasmática e materializações. Eu vou ler para os irmãos exatamente essa chave que está no quadro. Eu vou ler, que alguns aí poderão não conseguir ler o que está escrito aqui. E acho que é também muito importante a gente não só ouvir pelos ouvidos, como, não só ler através dos olhos, como ouvir através dos nossos ouvidos. Todos os espíritos encarnados e desencarnados, mas especialmente aqui tratamos dos encarnados, estão vinculados a frequências do espírito e frequências da terra. O perispírito poderá, sem cortar os laços, fazer deslocamentos no espaço da terra e, dotado de vínculos com dimensões ectoplasmáticas, produzir materializações expressando corporeidade utilizada em linhas socorristas mediúnicas, em processos de cura, em possibilidades de evitar tragédias. Na inteligibilidade da Terra, há um sistema, o mediúnico, através do qual é possível alterar-se o meio mediante intervenções, de maneira a assegurar suficiente entrada de energia para informação de conteúdos. Assim, através das forças frequenciais mediúnicas de ectoplasma, pela inteligência, particularmente dos espíritos desencarnados, na soma com encarnados, sendo possível fazer intervenções que venham assegurar criticamente a entrada de energia para permitir a captação de fluxos de comunicação, de informação e de produção e alcance de resultados. Algumas vezes, em face das forças ectoplasmáticas, os espíritos manifestantes podem produzir materialidade temporária. São aparições momentâneas, muito rápidas. Quando os espíritos percebem que cumpriram o desiderato daquele instante, imediatamente se afastam do núcleo ectoplasmático, tornando-se imperceptíveis. Nada é feito para assustar, nem tampouco para provar coisa alguma, uma vez que cada um, de per si, deve fazer o esforço para alcançar, pela sua espiritualidade, o conceito, o significado e a verdade da imortalidade. E cada um de per si buscar realmente alcançar o uso, o significado e a função daquela manifestação, sem misticismo, sem esoterismo, sem sacralismo, sem dogmatismo. São os 4 pilares que o Espiritismo não trabalha através deles. O pilar do misticismo, do esoterismo, do sacralismo, do dogmatismo. Respeitamos que eles existam em outras religiões e nem os discutimos com relação a outras religiões, uma vez que a casa é espírita e nós, de certa forma, nos elegemos trabalhadores do espiritismo. A gente até gostaria muito de ter mais tempo livre para estudar outras religiões, estudar seus fundamentos, seus princípios e até saber discutir sobre elas. Eu não me proponho, até por falta de tempo, para estudá-las, porque simultaneamente ao trabalho social, simultaneamente ao estudo da doutrina e dessa coisa que cada vez mais a gente vai se entusiasmando e se elegendo cada vez mais, é para trabalhar um campo cada vez mais amplo de trabalho, que nos permita trazer mais conforto aos nossos irmãos, melhoria de qualidade ao planeta, no sentido não que ele seja imperfeito,
é no sentido do que nós já fizemos de desgastes nele e que precisamos abraçar essas causas reparadoras, nós temos que também gerar nossa sustentabilidade pessoal. Nós temos que trabalhar mesmo. E quando esses pilares, né, o trabalho social ligado aos humanos, aos seres, entre aspas, vivos, que tudo é vivo no universo, mas nós temos nossos irmãos necessitando de apoio, que vão dos humanos até aqueles irmãos que estão em outras escalas evolutivas, são os seres vivos que compartilham tempo e espaço conosco. Nós temos também a preservação do planeta e nós temos também que fazer nossos exercícios profissionais. Isso nos gera um acúmulo, eu não diria um acúmulo, mas nos gera uma ocupação de todo o nosso tempo. E nos falta tempo para estudar outras religiões e etc. Então, procuramos trabalhar aqui em torno do Espiritismo, que é o que nós estamos conseguindo, dentro do nosso possível, dedicar ao estudo. Antes de começar na nossa chave em si, nós gostaríamos de fazer algumas considerações preliminares. Uma delas é que nós já temos condições, no século XXI, de nos ver como um espírito se manifestando. Nós ainda temos dificuldade de entender manifestação de espírito, porque nós ainda não alcançamos essa bênção de nos ver como espírito se manifestando. De dar uma paradinha para todo mundo refletir aí. Tem que ter um tempinho para a pessoa pensar no que ela ouviu. Há uma diferença entre o espírito encarnado se manifestando e o espírito, entre aspas, desencarnado se manifestando? É Não, a mesma coisa? É espírito se manifestando. E nos causa impacto quando um espírito se manifesta para nós, porque nós não nos vemos como um espírito se manifestando. Daí é como se aquilo fosse novo. Como assim? Um espírito está se manifestando? Como assim? Espírito manifesta? Ué, manifesta, olha aqui. Quantos espíritos se manifestando? Quando desencarnarmos, que um de nós desencarna e é avisado, ó, o velório está ocorrendo no centro espírita. E daí os senhores chegarão aqui, é claro que para esses exemplos a gente põe a gente, né? E a Nájila está aqui, inerte, deitadinha nesta mesa. Qual é a diferença da Nájila, que ontem estava aqui em pé, falando, rindo, percebendo os olhares e os senhores captando meu olhar e avaliando e tal? Qual é a diferença entre essa deitadinha aqui e a de anteontem? Vamos pôr mais longinho, né? Vamos dizer que foi ontem, anteontem. Acho que o espírito é o mesmo. Está desligado do seu corpo. Mas acontece. O espírito não está se manifestando mais através desse conjunto aqui. O conjunto está deitadinho aqui. Mas ele está O espírito saiu. saiu, mas está procurando alguma coisa. Não está procurando, está continuando sua caminhada. Não, está perambulando também não. Isso aí já é do passado. Procurando se localizar. Não. O que está acontecendo. Desencarnou, é orientado, acolhido e já daí a pouco já tem consciência de que agora é um espírito sem estar se manifestando através de um corpo físico. Ele não está mais no corpo físico, mas nós vamos só nessa consideração preliminar, vamos fazer uma reflexão. Quantas desencarnações nós já fizemos? Muitas. Aí vamos voltar da desencarnação, vamos para a encarnação. A gente não sabe. Quantas encarnações já fizemos? Cada pessoa tem um tanto, né? Cada pessoa tem um tanto. Mas para nós sairmos lá da condição
daquele homem pré-histórico, daquele ser, daquele indivíduo pré-histórico, lá no início, quando ocorre a individualização no sentido de existirem espíritos habitando a Terra. A Terra é um planeta que passou por todas as suas revoluções, estão aí hoje, graças a Deus, quem quiser estudar, está lá aberto para todos nós, as revoluções todas que o planeta em si passou, para chegar a uma condição de habitabilidade. E nessa condição de habitabilidade, espíritos começam a habitá-lo. Daqueles indivíduos, daquele momento, até agora, que nós já estávamos ali. Né? Nós viemos de uma condição, seja que nós estivemos como pré-histórico lá em outro planeta, mas em algum lugar a gente fez essa caminhada. E, portanto, fizemos encarnações e desencarnações. A desencarnação, que é a sua colocação, a desencarnação é uma novidade para nós? Ela é uma novidade? Quando eu desencarnar, eu não vou ter noção de desencarne? A gente fica perdido. Em outros segmentos filosóficos, que, por exemplo, não trabalhassem um sentido de continuidade. Portanto, em outros segmentos não evolucionistas, nós poderíamos até pensar que um espírito não traz informações, que, portanto, ele não traz conhecimento e sabedoria acerca do que vive. Estamos falando de espírito, não estamos falando de encarnado, não, espírito. Mas para nós espíritas, primeiro é que somos evolucionistas, admitimos que para chegar a essa condição em que conseguimos, como espírito, gerenciar esse conjunto, nos mantermos bípedes em cima de dois pezinhos pequenos para fazer as dinâmicas que fazemos e fazer com sucesso. Nós não caímos porque nos envergamos para baixo e fomos até o chão porque o pé é pequeno. Quando nós fazemos nossas flexões, nosso pé não faz isso porque não consegue se curvar. E aí a gente vai vendo o que nós já construímos de experiência que permite esse movimento, essa dinâmica, essa construção de uma fisiologia mesmo. Isso nós fomos adquirindo ao longo de muita experiência, portanto, de muitas encarnações e desencarnações. Nessas encarnações e desencarnações, nenhuma experiência é apagada. Nós trazemos no nosso acervo de conhecimento. Quando desencarnamos, a cada desencarne que fazemos, segundo os orientadores dessa casa, nós temos o direito de acessar esse arquivo. Direito nós temos aqui o tempo todo de acessar o arquivo, mas as possibilidades nós não temos tanto. Por questões as mais variadas, questões de família biológica, questões de família no sentido de cultura, questões de termos que não viver impactos com relação ao nosso histórico, os impactos que a gente faria se acessássemos determinadas informações. Será que eu tenho condição de acessar um momento encarnatório em que eu fui prostituta? Na cultura machista, na cultura preconceituosa que ainda somos e etc. Será que tenho? Não traria benefício nenhum, então... Não, quem sabe traria muito prejuízo. Não é nem não trazer benefício, é não trazer benefício e trazer prejuízos. Será que eu teria condições
de acessar no meu arquivo aqui períodos em que eu fui extremamente estelionatária? A senhora pode comentar? Só um minutinho. Será que temos? E aí que nós vemos a perfeição. Nós trazemos na nossa faculdade mediúnica, graças a Deus, um viés dela que se chama faculdade intuitiva. Nós trazemos a capacidade de fazer leituras intuitivas. E quando vamos trabalhando melhor o nosso ser, nossas relações com o mundo, as pessoas e as coisas, quando nós vamos nos buscando mais no sentido de ciência, filosofia e religião, que vamos construindo uma coisa que se chama autoconhecimento, que até a minha geração era tido quase como algo muito alto, autoconhecimento. E agora nós sabemos que autoconhecimento eu tenho que buscar conhecer a mim, minhas possibilidades, minhas habilidades, me conhecer fisicamente, dentro do meu possível, estudar o máximo que eu posso acerca desse conjunto bioquímico, para eu conhecer o bioquímico, é a ciência. Conhecer suas indagações, suas buscas, suas vontades de alcançar as coisas, de enxergar, de se responder através desse convívio maravilhoso com todos, é o nosso lado filosófico. Vontade de conhecer o ser superior, as possibilidades superiores que estão aí, que uns uns dão o nome de Deus, outros de Jeová, de Alá, o nome não importa. Mas o autoconhecimento hoje é nós conseguirmos ir nos clareando para nós mesmos acerca, especialmente de nós, no conceito espírita, procurando que o filosófico, o religioso e o científico estejam caminhando juntos, simultaneamente. Não há um deles que seja mais importante que o outro. Se esse menino me ligar no meio da noite e me disser, eu estou passando muito mal, me deu uma diarreia e parece que eu vou perder todo o líquido do meu corpo. Eu não vou me derivar em perguntar acerca de questões filosóficas, nem religiosas. Imediatamente vou perguntar, tem uma farmácia aí perto? Desça, compre carvão vegetal, limpe seu intestino com ele, beba muita água. O que você tem de planta na sua casa para você fazer um chá? Vou voltar para o bioquímico. Atendendo a esse ser espiritual que se manifesta para mim naquele momento através de uma necessidade. Mas é um espírito se manifestando. Quando nós formos nos enxergando a todos como espíritos se manifestando, nós estaremos nos gabaritando para viver nossas experiências mediúnicas. Não nos bloquear. Expressar nossas habilidades mediúnicas. Nós somos uma cultura que muitos de nós bloqueiam. Começam a perceber meio cedo, numa cultura que a pessoa já chega ao mundo escutando causos acerca de espírito, que confunde com fantasma, que confunde com coisas do além, que confunde... E quando juntam esses elementos todos mal colocados, a pessoa começa a ter suas percepções e a maioria delas diz, eu não quero ver. O eu não quero ver, nós trazemos livre-arbítrio, nós bloqueamos
nossos centros de percepção. E não bloqueamos apenas no sentido do espírito e do perispírito, não. Nós temos em nossas mãos, como espíritos, associado, ligado ao seu perispírito, a capacidade de bloquear centrais encarregadas de recepção da informação, codificação da informação, transmissão dela para o nosso conjunto, está nas mãos do Espírito, ele bloqueia. Será por causa da palavra, da força da palavra, como a senhora disse no último encontro, esse termo morte é um grande culpado, né? Não é o termo que é culpado, é a cultura que nós criamos acerca do termo. Porque se morte não tivesse a carga social que nós produzimos nessa palavra, que nós fizemos com que essa palavra tenha, ela seria uma palavra que poderia até indicar vida. Nós temos que reconceituar e buscar trabalhar bem o nosso pensar, a nossa produção de ideias, que é o campo ideatório, e como codificamos as coisas. Por exemplo, se eu lidar bem com a questão desencarne, quando a gente diz lidar bem, gente, é compreender à luz do movimento espiritual, filosófico e bioquímico do planeta que eu estou. Lidar bem é isso, é compreender. Não quer dizer que não tenhamos saudade dos que partiram, que não tenhamos naquele momento já um pressentimento da saudade que viveremos pelo resto da encarnação daquele ente querido que está partindo. E todos nós sentiremos, graças a Deus. Nós estamos falando de sentir tudo isso, viver tudo isso com compreensão. Se nós lidamos bem nesse sentido de ter construído em nós uma cultura para isso, alguém vai me ligar e vai dizer, fulano morreu. Vem o primeiro impacto que é, meu Deus, fulano morreu. Mas aí nós vamos pontuando algumas questões e já perceberemos assim, foi uma bênção. A partir de hoje, fulano não teria condições de construir a felicidade que ele sempre construiu para viver. Não estou dizendo que a pessoa vivia num mar de felicidade, não. A felicidade possível a ele na caminhadinha dele ali. E aí, a palavra morreu aí, e a gente vai lá para o velório e vai estar lá, morte, não sei o quê. Um fala de morte, outro fala de morte, outro fala de morte. Mas a gente vai estar ouvindo a palavra e dentro de nós, ela está bem codificada. E nós já temos condições de começar isso. Porque para que ela mude o sentido para melhor, para essa abertura, tem que começar dentro de cada um de nós a mudança. É Cristo nos dizendo, o que quereis que o outro vos faça, façai vós primeiro. O que quereis que exista, construa vós. Nessa caminhada de vermos o Espírito se manifestando, cada um de nós um Espírito se manifestando, se eu me manifesto até aqui, até anteontem, estava me manifestando através de um conjunto bioquímico e desencarnei, e os senhores todos me verem o tempo todo um Espírito se manifestando, e cada um dos senhores um Espírito se manifestando, na hora que eu resolver me manifestar para um dos senhores, o senhor vai dizer, ué, ela já se manifestava mesmo antes, só que ela tinha um corpo físico, e dentro do que eu próprio fui aprendendo, não só assistindo as palestras, participando ali sobre ectoplasma, sobre a possibilidade de recolher ectoplasma e produzir a forma holográfica com a qual
nós nos manifestamos na reencarnação em que todos conhecem aquela criatura. Já vamos pensar assim, tem muita diferença nisso? Foi exatamente o que aconteceu com o Bezerra de Menezes. Ele desencarnou num dia, no outro dia ele presidiu a sessão na Federação Espírita. Ele já fazia aquele trabalho, ele já tinha toda uma administração de tempo, espaço, sentido, da significação dele no movimento espírita, no atendimento social. Ele já trazia isso tudo muito bem codificado nele. Já tinha a forma holográfica pronta. Todos nós estamos aí, constituímos essas formas maravilhosas que não são só bioquímicas. O cosmos é holográfico. Tudo que construímos está aí. Bonitinhas as formas, prontas. Se tem lá a minha forma, olha lá, a holografia está prontinha aqui. É com ela que os senhores me conhecem. Se eu quiser me manifestar para esse grupo, após desencarnada, eu vou escolher utilizar ectoplasma, que é esse material que todo mundo está produzindo aí, maravilhoso, cada um produzindo o seu, com identificação maravilhosa. Vou usar essa matéria-prima fantástica para compor essa holografia e me manifestar para os senhores, para trazer uma mensagem. Eu vou escolher a forma com a qual os senhores me reconhecem rapidamente, ou vou escolher uma forma que eu estive reencarnada nela lá em 1200, lá no século 8, A atual, né? lá no século 3 antes de Cristo. Qual que eu vou escolher? A atual. A atual. Atual com relação ao que está na memória dos senhores, né? Porque ela já não é mais atual no sentido de eu estar nela o tempo todo. Não estou. Estou sendo, naquele momento, existindo como energia, sem um corpo físico. Mas trago a possibilidade de montar essa holografia com um material maravilhoso que os outros me doarem. E ele diz aqui, todos os espíritos encarnados estão vinculados a frequências do espírito e da terra. Então, estamos aqui em espíritos vinculados às frequências da terra, produzindo e reproduzindo com os recursos que a terra nos oferece o que precisamos. Morreram 500.000 células musculares. Aí, com o material recolhido da terra, reproduzimos essas células musculares. Se estivermos relativamente cuidadosos, nem vamos nos manifestar daí em seguida a morte dessas milhões de células aí, apagadinha, toda flácida, toda quase que despencando. Por quê? Porque conseguimos refazer. E refazemos porque trazemos isso aqui. Essa habilidade maravilhosa de estarmos vinculados a todo o acervo de sabedoria do Espírito está aqui, todo o acervo de recursos está aqui disponível, ligado à Terra, somos capazes de nos refazer. Mas somente o estudo leva a isso tudo, né? O estudo, a observação. Observação. Para não parecer assim, que nós estamos falando só de estudar material, material escrito, material
fotografado, internet, etc. Observação também. Nos sentirmos incluídos para conseguirmos observar bem todos os espaços, as pessoas, esse movimento maravilhoso, os pássaros, o vento, a chuva, o sol, a vida. E porque é nesse conjunto todo que todas essas produções são feitas. Quando falamos em ectoplasma, primeiro vamos aqui, ele diz que o espírito, o perispírito, poderá, sem cortar os laços, fazer deslocamentos no espaço da Terra, dotado de vínculos com dimensões ectoplasmáticas, produzir materializações, expressando corporeidade, utilizada em linhas socorristas mediúnicas, em processos de cura, em possibilidades de evitar tragédias. Desmistificando um pouco isso, são os anjos da Bíblia, né? Na verdade, nós não estamos falando só de espíritos a partir de um determinado patamar evolutivo, não. Nós podemos não ser tão evoluídos assim e já termos abraçado a causa do bem, a causa preservacionista, a causa de estarmos procurando fazer e refazer equilíbrios o tempo todo, e não sermos um espírito que, em toda a sua amplitude de consciência, já consegue ter uma iluminação maior. Porque, por exemplo, quando nós começamos a nos sensibilizar com autocuidado, cuidado com nossos irmãos, cuidados com o planeta, nós podemos ainda não sermos tão gabaritados no sentido dessa manipulação de ectoplasma num âmbito maior, para fazer atendimentos maiores, mais amplos, mas sermos extremamente socorristas dentro de nossas possibilidades, e vamos descobrir que às vezes fazemos coisa que naquele momento você não se dava conta do que estava fazendo. Por exemplo, quando nesse de evitar tragédias, suponhamos, você está lá na sua casa tomando um café, vamos por umas coisas bem simples assim, ou lavando roupa. Essas operações que são mecânicas, passando, mecânica, que a maioria das pessoas nem gosta, mas elas nos disponibilizam, já que são mecânicas, a gente já faz aquilo há tanto tempo, você fica disponível para a sua leitura intuitiva trabalhar. Aí você está fazendo um café e começa o tempo todo a pensar numa determinada pessoa. Aí você vai para o próximo passo do café e pensa na pessoa. E você põe a xícara e a pessoa. E aquilo fica tão fervilhando dentro de você, você diz, meu Deus, eu vou ligar para fulano que eu não aguento mais, ué. Resolveu povoar minha mente de tal maneira que... Aí o telefone liga, a pessoa, oi fulano, como você está? Ah... Mais ou menos. Mais ou menos por quê? Onde você está, fulano? Eu vou aí. Estou coando um café. Vou descer tomando, tá? A gente já toma logo uma decisão, tá bem? Desço mesmo, tá, gente? Enche meu caneco de café e sai tomando pela rua. Aí chega lá, a pessoa estava a um passo de fazer uma besteira. Recolheu ectoplasma no meio, aumentou sua capacidade de alcançar o outro, aumenta também sua capacidade de ler, que o que ele está falando, ou mais ou menos, não é um vazio, não é assim uma reclamação quase que desnecessária, que para essas leituras todas, nós fazemos elas criam mais corpo na medida em que nós
com a nossa vontade de ajudar, de colaborar, de estarmos unidos, somos capazes de recolher em todos os nossos irmãos que também já alcançaram perfis. Nós não estamos falando de alcance mirabolante, padrão Jesus Cristo, padrão Gandhi, padrão Buda, padrão Mauri Rodrigues da Cruz, padrão Divaldo Franco, Chico Xavier. Nós estamos falando no nosso possível. E que nós somos capazes de fazer isso. Mas temos que nos enxergar espíritos nos manifestando. Como espírito se manifestando, eu sou capaz de, na sintonia com o que eu quero fazer, que essa sintonia nós temos que manter. Eu não preciso manter sintonia, não é com o que está necessitando. Eu tenho que manter sintonia com a minha vocação, a minha condição cristã. Aí eu faço sintonia com as necessidades. A necessidade vai me fazer vincular a pessoa. Necessariamente, ele não tem que ser meu amigo, nem gostar de mim. Quem sabe uns anos depois ele vai virar para mim e dizer assim: você sabe que até aquele dia que você foi lá em casa eu não gostava de você? Eu não tinha a menor simpatia por você, Nájila. Naquele dia eu consegui ver uma outra pessoa, eu consegui fazer revisão. Isso é para a gente ver que esse trabalho, essa coisa maravilhosa que nós trazemos, essa capacidade de nos manifestar enquanto espíritos, nós temos que verificar dentro da nossa identidade com o que nós queremos nos sintonizar. O que eu quero sintonizar? Aí eu quero sintonizar as pessoas só em momentos festivos? Eu vivo num baile, a vida é um baile para mim, e quando deixa de ser baile eu reclamo. Aí eu, quem sabe, eu não consiga fazer toda a manifestação espiritual que sou capaz de fazer, porque para o baile não precisa essa manifestação toda. Não existe a prática. Pela cultura ela já está pronta. Não, há uma cultura de baile, há uma cultura de comida, comilança, festa, encontrar para isso, encontrar para café, encontrar para não sei mais o quê. Se qualquer um de nós aí é provável que toda semana se disponibilizar, vai ter 1 ou 2, 3 convites para essas coisas. Mas é nós nos convidarmos para aquilo que poucas pessoas nos convidam e que muito poucas se convidam. E saber que estamos nisto aqui, na inteligibilidade da Terra, ou seja, o planeta já é inteligente, os que habitam são inteligentes, isso constitui uma inteligibilidade, porque ela é cósmica. Há um sistema mediúnico, através do qual é possível alterar-se o meio, mediante uma intervenção, de maneira a assegurar suficiente entrada de energia para a informação de conteúdos. Vamos lá. No momento em que alguém está já com metade do corpo em cima da soleira de uma janela para se jogar do 10º andar, é possível fazê-la voltar? Sim, é possível. É possível fazê-la voltar. Nós estamos o tempo todo habitantes de um cosmos que inteiro é mediúnico. Nós temos que conceituar melhor a questão mediúnico. Ele está dizendo de sistema. Não está falando só da mediunidade de cada um de nós. O sistema é mediúnico. O Sol media
fornecimento de energia para todos os seres do sistema solar. E nos seres estão os planetas. Muitas vezes. A água media, a chuva media a hidratação do sistema Terra. Nós e todo o sistema Terra nos hidratamos através de chuva para fazer reposição desse movimento das águas. Evapora e forma chuva e chuva desce, onde nós vai aprendendo no momento, inclusive, a fazer todos os recursos para o melhor aproveitamento dessa água e reaproveitamento. E hoje quem quiser trabalhar isso encontra material didático maravilhoso, mesmo que a gente nunca fez na vida, é capaz de acessar aquilo, estudar, arranjar um pedreiro que nunca fez isso na vida, senta com ele tem que ter boa vontade e também tem que trazer uma certa inteligibilidade. E você vai a 1000 quilômetros de distância assessorando a construção, a 1000 quilômetros de distância, e a coisa vai saindo e vai funcionando. Inteligibilidade. E nós aí, aproveitando no bom sentido desses recursos todos que compõem sistemas mediúnicos, para que nós possamos expressar a nossa mediunidade, assessorados por todos esses sistemas. E na medida que vamos enxergando isso cada vez melhor, nós vamos conseguindo nos aplicar de tal maneira que nós não temos vontade de voltar, de retroagir. Nós vamos nos sensibilizando cada vez mais a ir adiante. Não existe a palavra arrependimento mais, né? Não, mesmo porque quando a coisa, né, nesse empenho, nessa boa vontade e dedicação, procurando ser o bem, fazer o bem, lutar pelo bem, quando a coisa não dá certo, nós temos em nós uma certeza de que o melhor que eu sabia, o máximo que eu tinha, que eu podia investir de mim, eu investi. Foi isso. O novo é assim. Nós tentamos e fomos até ali. Ali não conseguimos ainda o melhor resultado. Aí nós buscamos orientação num, nós buscamos no outro, nós vamos lá para os sites que cuidam daquilo, das universidades que desenvolvem aqueles sistemas, nós vamos buscar um psicólogo que trabalhe aquilo se for no âmbito humano, e vamos ajustando e descobrindo os desvios que aconteceram e que aconteceram por não sabermos, por estarmos num caminho que era novo. Ao invés de seguirmos um determinado caminho, a gente desviou e já tem aí, graças a Deus, a estatística, toda uma ciência para nos ensinar, inclusive, calcular. Desvio padrão, desvio isso, desvio aquilo. E nós vamos, nesses cálculos todos, fazendo nossos ajustes. No mediúnico também. Eu cheguei para... Eu cheguei para esse senhor para falar uma determinada coisa. E não deu bem. Ele saiu nos tamancos comigo. Eu vou me perguntar qual foi o desvio da minha parte. Será que eu não lembrei que ele é um cara de 1950? Pelo cabelo branco, pelo potinho, da década de 50. Como que uma mulher deve chegar para falar com um homem da década de 50? Melhor é chegar meio humilde. Uma outra abordagem. Não é que a gente vá se humilhar, mas a gente já sabe que pela cultura, se quer sucesso no que vai falar, você boba de chegar já mostrando que sei das coisas. Não, imagina, década de 50 do século 20, mulher ainda não pode saber tanta coisa assim. Que isso, tá pensando que você é o quê?
Entendeu? Aí a gente vai ver assim, não, o Deus vivo foi só isso, eu esqueci. Eu olhei para ele como se ele tivesse a data de nascimento desse, mas não é. E muito menos é a data de nascimento daquele lá do outro lado. Porque isso tudo é que vai nos, entre aspas, prejudicando nos projetos de ser o bem. Mas que são passos plenamente corrigíveis. E que se não der para corrigir nesse pleito de agora com ele, mas dará para corrigir para os próximos. E é isso que nós chamamos de evolução. Né? No próximo, eu já terei conseguido fazer um passo evolutivozinho. E vou ter um grau de aproveitamento maior, vou fazer uma produtividade maior no meu pleito. Inclusive porque, como eu não permiti, através da falta de sapiência para falar, para abordar, para chegar, eu desarticulei o recolhimento de energia ectoplasmática, que é o responsável por materializações em nossa vida. Porque quando a gente fala de ectoplasma no centro espírita do século XXI, nós não estamos falando que ele é só para espírito desencarnado materializar, se materializar para se manifestar para nós. É um dos vieses da utilização de ectoplasma. Mas, por exemplo, durante um passe, o que acontece no sentido de restaurações? Muitos de nós vamos à casa espírita buscando restaurações. Às vezes são questões emocionais, afetivas, sociais, é uma cirurgia que fez, é uma cirurgia que vai ter que fazer, é uma questão de uma patologia qualquer que está em nós e precisa sarar daquilo, precisa melhorar. E o recolhimento de ectoplasma em alta atividade. Alta atividade. Não só no sentido de recolhimento, de espíritos desencarnados fazendo, como dos encarnados fazendo o recolhimento. E fazendo o processamento, é a combinação de níveis ectoplasmáticos diferentes, em quantidades diferentes, para compor o que precisa naquele momento, com aquela pessoa. Quando nós vamos entendendo essa entrada de energia para permitir a captação do fluxo de comunicação, imagina, a pessoa precisa, por exemplo, receber uma informação segunda-feira com relação a resultados de diagnóstico que ela está fazendo. E às vezes ela já traz uma certa, inclusive, premonição, ela já tem uma leitura de si mesma que permite a ela, O instinto dela já. isso, de que vai vir um resultado que ela tem dificuldades para encará-lo. E às vezes mora sozinha, numa metrópole, que vizinho não fica muito fervendo um na casa do outro, para não dizer que a gente nem nunca vai. Então ela realmente, fisicamente, está sozinha. Mas o que nós somos capazes de, todos unidos e conhecendo melhor essa fábrica de ectoplasma que somos, fornecermos para aqueles que precisam captar, fazer com que haja nela condições de o fluxo da comunicação da realidade dela, ela está com o fluxo aberto, receber a comunicação, codificar para ela e transcodificar o processo que ela precisa viver. Então ele pode ser irradiado, né? O ectoplasma, sim. Sim, porque ele é semimaterial. Ele é energia e materialidade bioquímica.
Tem estudos já, demonstrando inclusive composição, que encontraram uma grande quantidade de fosfolipídios no ectoplasma. Aí a gente vai pesquisar o que é fósforo. O que é fósforo, assim? Quando a gente pensa em fósforo, o que a gente pensa? É uma substância química que é incendiável. Que é inflamável, Ele não é inflamável, ele produz fogo. Ele é tão energético que você é capaz de, ao riscar aqui, ter fogo aceso. O médio Peixotinho, ele fez... Muitos dos estudos foram de ectoplasma recolhido dele, porque ele produzia em tufos, eles tinham a capacidade, a possibilidade, né, de através do Peixotinho, recolher em tubos de ensaio, recolher nos vidros de laboratório mesmo, e daí pesquisar e ver o que há, qual é a constituição. Então a gente já somos uma geração abençoada nisso. Nós já sabemos que há níveis de materialidade que dá para ser mensurado com os instrumentos que já desenvolvemos, que a maioria dos processos mediúnicos nós não temos como mensurar com os instrumentos que já desenvolvemos. Nós ainda estamos um passo atrás em matéria de desenvolvimento de instrumento. Para essas medições mais sutis, ectoplasma já tem estudos. E já viu que há uma composição grande de fosfolipídios. Lipídio é gordura. E fósforo, que é um mineral, que permite, né, nessa composição, energia, matéria, para ser utilizada e efetivamente otimizar processos. Seja o processo de um espírito desencarnado manifestar, seja o processo de restaurar alguém, seja o processo de restaurar os equilíbrios afetivos, os equilíbrios sociais, e etc., que é o que esses grandes médiuns fazem. Né? Chegam a nós, licença, vou utilizar aqui, eles chegam a nós e são capazes de nos tirar uma dor enorme com uma imposição de mãos. É místico? Não. Eles produzem, todos os estudos desses grandes médiuns demonstraram que eles produzem uma quantidade não só acima do normal com relação a nós, estamos considerando um padrão médio, eles produzem uma quantidade acima e num leque de ectoplasmas diferentes acima do nosso padrão. Porque cada um de nós produz, em média, um determinado ectoplasma. Claro que na hora que for avançando nos estudos, vamos perceber que produzíamos uma gradação de outros que ainda não estão sendo passíveis de ser mensurados por faltar instrumento. Mas nós vamos chegar lá. Nesses médiums, o professor Mauri era catalogado como um médium que faz o que é chamado de doador universal, porque produz toda a gama dos ectoplasmas conhecidos, alfa, beta, gama, A, B, C, D, E, F, G, H, etc. E esses outros médiuns aí. Nós nos esforçarmos para sermos pessoas com hábitos mentais, afetivos, sociais, hábitos de linguagem, que nos permitam otimizar cada vez mais nossa produção ectoplasmática, disponibilizarmos o suficiente para as pessoas poderem nos encontrar e ao sair, poderem dizer a si mesmas: que bom que eu encontrei fulano, eu estou me sentindo restaurado. Eu estava tão em desânimo e estou me sentindo energizada após encontrar fulano. E nós somos capazes, nós trazemos a condição. A latência nós trazemos. O Pai é imanente em nós. O mega produtor é imanente em todos nós. Mas nós temos que nos determinar para isso. Para conseguirmos
esse aqui, olha, e nem ser algumas vezes, né? Ser muitas vezes em face da nossa produção ectoplasmática, os espíritos manifestantes poderem produzir materialidade temporária. E esse temporário aí, nós estamos falando de não só temporário, é temporário em emergência também. Alguém sofreu um acidente ali na minha frente. Imagina o que é um espírito desencarnado, especialista em atendimento, esses médicos aí que desencarnaram, Leocádio Correia, Bezerra de Menezes, o Fajardo e etc. Essa turma que, além de ter sido médicos caridosos, maravilhosos, dedicados quando encarnados, desencarnaram e continuam fazendo seus estudos e seus atendimentos, ele poder ali já recolher imediatamente um material de qualidade e atender aquela pessoa e produzir, se não for possível, restauros no sentido dela já sair dali bem, mas ele produzir condições, aquela pessoa, com o atendimento dele, produzir condições de chegar a um hospital em condições de ter sua reencarnação preservada, não partir ali. São aparições momentâneas, muito rápidas, muito rápidas. Quando os espíritos descobrem, percebem que cumpriram o desiderato daquele instante, imediatamente se afastam do núcleo ectoplasmático e tornam-se imperceptíveis. Isso é uma coisa que nós temos que acostumar. Porque é um século que, com certeza, nós sofreremos, na medida das nossas condutas, essas intervenções. Desculpe a palavra que eu vou falar agora, mas é um upgrade em matéria de, não só de percepções, de produções, e, portanto, nós vivenciaremos isso com mais frequência. Essa questão de um espírito se manifestar, estamos ali, naturalmente, e chega um senhorzinho ou uma senhorinha, fazem um atendimento, e de repente a gente olha, aquela senhorinha ou aquele senhorzinho se afastou e desapareceu. Arquivo X. Se afastou e desapareceu. E a gente não ficar com taquicardia por isso, não. Passar a ser um processo natural. Somos o maior país espírita do mundo. Oi? Do menino? Da senhora. Ah, da senhora da foto? Da foto. Tá. Vou terminar aqui. E aqui ele nos traz um alerta, né? Que nada é feito para assustar, nem tampouco para produzir coisa alguma, para provar, desculpe, coisa alguma, uma vez que cada um, de per si, deve fazer um esforço para alcançar, pela sua espiritualidade, o conceito, o significado e a verdade da imortalidade. Ou seja, alcançarmos que os espíritos que partiram da ordem física continuam espíritos, porque eles já eram espíritos. Eles já se manifestavam, era através de uma ordem física, que naquele momento ele não está mais se manifestando através da ordem física, mas ele continua com a mesma habilidade de se manifestar, desde que nós consigamos constituir um núcleo de um material que eles precisam para compor essa corporeidade. E todos nós somos capazes de produzir, graças a Deus, que é ectoplasma. E que eles se manifestarão, farão o trabalho e naturalmente irão. E cada um de per si buscar realmente alcançar o uso. Os espíritos afirmam que a manifestação espiritual tem um uso, um significado e uma função a cada instante. Então, o uso, o significado e a função daquela manifestação, sem misticismo, dogmatismo, esoterismo ou
sacralismo. A consciência, o despertar da consciência depois do desencarne, ele se dá conta, ele tem esse potencial praticamente intacto, porque ele desperta a consciência. Ele desperta no padrão que ele já alcançou. Isso. A natureza não dá saltos. Não é porque eu desencarnei que eu vou sair da minha condição Nájila para a condição Einstein. Eu farei um saltinho quântico porque no desencarne a gente tem, graças a Deus, a bênção do Pai que nos permite fazer uma revisão profunda de toda a minha caminhada, já que foi possível ver a minha caminhada, ver a caminhada, especialmente com muita clareza o último projeto encarnatório, o que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer, por que não consegui fazer, quais foram as vertentes que eu adotei que me impediram de fazer. Firmo ali os compromissos de, numa próxima oportunidade, me manter mais dentro do que fiz de escolha e de projeto e etc. E segundo eles, isso nos permite um saltinho quântico em matéria de abertura de consciência. Mas não nos iludimos que vamos sair de estabilização, né? Que vamos sair para outros padrões muito elevados, que a natureza não dá saltos e que nós vamos construindo para e passo o que conseguimos construir. Nessa coisa de manifestações, tenho certeza que todos já vivenciaram, e vai estar me convidando aqui a falar. Eu tive uma experiência em Novo Cruzeiro com relação a gente mesmo, mas essa foi emocionante porque eu mandei colocar uma foto do irmão Locásio numa moldura, numa vidraçaria, num mercado onde eu sempre vou sábado de manhã lá comprar minhas coisas orgânicas naquele lugar. Aí saí com a foto na moldura, no braço assim, vidraceira ia pôr num saco, falei, não, trabalho com ecologia, não carrego saco, pode pôr, me dá aí. Paguei e saí com a foto no braço, minha ecobag na mão, escolhendo as coisas e colocando. Aí estou lá com minha fotozinha abaixada, minhas batatas doces. A senhorinha olhou, quem é esse? Quem é esse que a senhora tem na mão? Essa foto é de quem? Eu falei, essa foto do Dr. Leocádio José Correia. Aí falei, agora vai ver, sabe, na hora você sente mesmo, né? Aí falei, meu Deus, me ajuda a fazer respostas concisas. Aí ela disse assim, e ele é o quê? Eu falei, ele é médico. E onde ele mora? Eu falei, ele não mora mais aqui. Graças a Deus, saiu aqui. Ele não mora mais aqui. Ah, ele fez meu parto. Eu sei que é ele que fez meu parto. E eu quero mandar um recado para ele. Eu quero agradecer. Aí Vale de Jequitinhonha, com aquela voz estralada minha, é bem isso. Olha só, minha filha. Meu marido pro Corte de Cana, porque lá os homens todos saem para o estado de São Paulo, Paraná. Meu marido pro Corte de Cana, fiquei grávida e chegou o dia do menino nascer, eu me incomodei para o menino nascer, fui lá com uma renca de menino pequeno, acordei o mais velho e mandei atrás de comadre fulana para vir fazer meu parto. Comadre fulana tinha ido para outro lugar e não estava. E o menino voltou chorando. E eu falei e falou comigo, o fulano não está aí, o que vai ser de nós, meu Deus do céu, o que vai ser de nós? Aí eu falei com ele, você deita e Deus vai dar um jeito, deita lá, quieta lá. Aí eu escutei a porteira abrir, bateu, todo mundo sabe o que é porteira, né? A porteira bateu, escutei o passo de alguém entrando e entrou. Entrou esse senhor aí, ó, arrumadinho, vestidinho de branco, com uma malinha na mão. Entrou, fez meu parto, olhou assim para a janelinha lá de casa e viu umas plantinhas no terreiro. Falou, aquela ali é tal pronta? Eu falei, então, pois amanhã cedo a senhora levanta, vai estar tudo bem, a senhora faz um litro de chá e o dia inteiro a senhora toma. Toma um chá e vai estar tudo bem, vai estar tudo certo, vai estar tudo certo.
E aí ele pôs a malinha dele e saiu. Quando eu olhei para agradecer, ele já tinha saído. E saiu. E eu também não escutei a porteira bater mais. Ou seja, a porteira era para ela, imagina, ele manifestar. Até nisso os espíritos têm que pensar, né? Vai fazer uma manifestação que ela seja o mais tranquilo possível. A porteira baixa, que é para ela saber que está entrando alguém. Entra uma pessoa vestida de médico, com uma malinha de médico, materializam os instrumentos, materializam a malinha, materializa tudo com o nosso ectoplasma. As holografias desses instrumentos já estão prontas aí, o mundo inteiro tem bisturi, o mundo inteiro tem malinha de médico, isso tudo está pronto. Eles só precisam do nosso ectoplasma para produzir as materializações. O irmão Antônio Grimm diz que no margem do Rio Negro, margem dos Solimões, na Amazônia, não tem serviço médico, né? Materializam barcos, porque o serviço médico chega através de barcos. Materializam barco, se materializam, ancoram o barco, descem, fazem o atendimento que precisa, dentro disso aqui, né? O tempo necessário, mínimo. Faz o atendimento que precisa, despede daquelas pessoas, entra no barco, arranca com ele, tudo materialização através de ectoplasma. E desmaterializa quando aquela população que, seja lá 1, 2, 3, 4 que foram ali ver o cara embora, aquele povo desviou o olhar, ou eles com ectoplasma ajudam essas pessoas a desviarem o olhar, porque eles não causam impactos. Desmaterializa o barco, se desmaterializa e continuam espíritos aí trabalhando. E nosso encontro de hoje, muito especialmente, o que nós vamos ficar assim, bem mais claros para nós é questão manifestação de espírito ocorre. Espírito encarnado, espírito desencarnado. Nos vermos espíritos encarnados nos manifestando. E não procurar que os espíritos encarnados, simultaneamente a nós aqui, ocupando um mesmo tempo, uma situação geográfica bem juntinho, que a gente passe a não querer que eles sejam como nós. Porque isso é uma coisa que nos prejudica muito na nossa produção ectoplasmática. Esses impactos que fazemos, querendo que o outro seja o que somos. Já faça o que fazemos. Nós temos que nos colocar efetivamente missionários. E o missionário está sempre num local onde os outros que estão ali não fazem o que ele faz. Não alcançaram o que ele alcançou. Ou já alcançaram e já passaram adiante e ele está ali numa condição diferenciada. Porque nós aprendemos muito a querer a igualdade nas materializações. Agora já é espírito materializando ações, né? Quantos casamentos se desfazem porque ele não fazia isso, não fazia mais aquilo, não fazia mais. Mas você acha que se fizesse, você tinha casado com ele? Teria casado com um que não faz mesmo, porque o que você faz, você já faz. Ele tem que aprender com você. E vai ter que ter um monte de coisa que ele faz, que você não faz, que você ia aprender com ele.